Os britânicos, para acumular dívidas de Natal, com as ofertas de compra agora pagam posteriormente. As pessoas no Reino Unido são menos felizes do que antes da pandemia, o 11 encontra. Os canadenses planejam reduzir os gastos de férias, em meio a altos custos de vida, índice BMO. A Lloyds of London pagará 52 milhões de libras em links de escravidão histórica, mas não dará dinheiro diretamente aos descendentes de escravos. Proprietário do concurso Miss Universo, arquiva o resgate da dívida no Tribunal TAI. Israel afirma que destruiu 130 túneis abaixo de Gaza, quando um fabricante de bomba é morto pelas IDF. Votos do Congresso dos Estados Unidos da América para censura, representante Tlaib sobre a postura de Israel. Mais de 800 grandes empresas não pagaram impostos em 2021-22, revela o Escritório de Tributação da Austrália. Os agricultores da Austrália estão dando ovelhas de graça, após 75% do preço. A Austrália registra maior declínio de renda no mundo desenvolvido. A série Alien de Noah provavelmente não estreará até 2025. Avatar, The Last Airbender da Netflix revela uma nova aparência de ação ao vivo, para Aang, Katara e Sokka. A Disney espera reduzir os gastos com conteúdo para 25 bilhões de dólares americanos em 2024. Disney mais Hulu, o aplicativo mesclado para lançar para assinantes do bundle. A Disney não perseguirá bugs, licenciando o conteúdo de Star Wars, Marvel e Pixar para a Netflix, mas está em negociações sobre outros títulos. Disney mais supera 150 milhões de assinantes, a perda de streaming diminui para 387 milhões de dólares americanos. Adaptação cinematográfica Bloodborne em andamento, com o escritor Darren Link. O seu datacato diz que o GTA 6 está completamente protegido dos atrasos se os dubladores atacarem, e o editor estiver no modo de crescimento, na sequência do anúncio do GTA 6. O desenvolvedor Tintin pede desculpas, diz que o jogo não é a experiência como pretendido. O Stack of Warner Bros. Discovery afunda 16%, enquanto a receita de anúncios cai. Zaslav alerta de interrupção geracional. Warner Bros. Discovery perde 700k subscritores de streaming. França e Taiwan Signifilm, acordo de cooperação na TV na convenção TCCF. Sharon Stone diz, um ex-chefe da Sony assediou sexualmente, durante a reunião do escritório dos anos 80. O ex-CEO do Grammy Awards, Neil Portnoy, acusado de agressão sexual. No Reino Unido, o professor da Eton College, 35, é acusado de 14 crimes sexuais, contra o aluno de meninos, na escola particular de 50 mil libras por ano. O Japão Hospital nega o apoio da mulher LGBT, para gravidez de fertilização in vitro. Nos Estados Unidos da América, a nova lei exige que os hospitais informem os pacientes sobre assistência financeira, antes de coletar dívidas médicas. O investimento WeWork de 16 bilhões de dólares americanos do SoftBank é apelidado de uma das piores apostas de capital de risco da história. A Adidas poderia anular o valor de ações Yeezy não vendidas, no valor de 500 milhões de dólares americanos. A Renault mantém 15% de participação na Nissan, transfere a maioria das ações para a French Trust. Hackers apoiados pelo governo, jornalista indiano direcionado com espionagem NSO, diz o órgão anticorrupção. Um grupo de hackers venezuelanos ameaça publicar informações confidenciais sobre o primeiro-ministro Pedro Sánchez. A comunidade de desenvolvedores da Índia cresce para 13,2 milhões no YouTube, que nos ultrapassa até 2027, conforme relatório. De acordo com um relatório do Süddeutsche, o governo federal está planejando punições contra equipes de resgate marítimas. No Reino Unido, as equipes de resgate pararam de procurar migrantes afogados, cujas chamadas de SOS não foram atendidas pela Guarda Costeira do Reino Unido, já que 27 morreram em tragédia do canal, a investigação revela. Na França, marcha contra antissemitismo em Paris, a presença do RN criticada, a LFI não participará, o PS, o ILV e o PC exigem demonstrações.
mas com um cordão republicano contra a extrema-direita. No domingo, todos seremos judeus. O presidente da Conferência dos Imãs da França participará da marcha contra o antissemitismo. Estrelas antissemitas de David em Paris estão ligadas à Rússia. O esporte aumenta, pois o regulador do Brasil dá aos fãs os tokens dos polegares para cima. Illuvium é Trento quem surge após a lista de lojas da Epic Games. O projeto de lei de apropriação da US Congress procura restringir a Sexy Gensler, em esforços de repressão à criptografia. As taxas de Bitcoin subiram quase 1000% desde agosto, pois os ordinários estão de volta à moda. A Hong Kong considera permitem a negociação de ETFs de criptografia spot. A rede ATM do Bitcoin ATM de El Salvador, definido para abraçar a atualização da rede Lightning. Na África do Sul, R$ 492 metros para implantar 3.300 soldados, para ajudar a polícia a combater a mineração ilegal. O Quênia anuncia feriado público para o plantio de árvores em todo o país em um impulso de reflorestamento. Relatórios do WSJ, American Airlines pega bônus de $250 mil americanos, para roubar FedEx e os pilotos da UPS. A Sérvia fez algum progresso, mas precisa de funcionar no Estado de Direito, disse no relatório da Comissão da UE. A lei de dupla cidadania alemã fez uma pausa, na fase de leitura de Bundestag. O Brasil prende dois, pois o suposto Hezbollah apoiou a trama terrorista, como Israel ajuda o Brasil a impedir o ataque doméstico pela célula Hezbollah. O drone dos Estados Unidos da América Reaper bateu perto do Iêmen, pelo Irã apoiou os militantes Houthis, diz o funcionário da defesa. O secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos da América, Blinken, diz: o Hamas não pode executar Gaza, a transição necessária. Lula diz: ele não aceitará a ocupação permanente de Gaza por Israel. Os promotores acusam 16 supostos membros da máfia da Gambino na US e na Itália. A esposa do chefe do crime de Gambino explode em lágrimas, já que 8 dos 10 mafiosos denunciados são colocados sob custódia, depois de se declarar inocentes por acusações de extorsão. Himmler ordenou a execução em massa de prisioneiros, apenas em acampamento nazista em solo britânico, os documentos revelam. O assalto do Banco Nacional de $6 milhões americanos da Costa Rica era um trabalho interno, dizem as autoridades. FTSE Exodus, à medida que os chefes financeiros se aposentam ou se mudam para o private equity. Os bretéis de ponta atendem funcionários eleitos, executivos de tecnologia e farmacêuticos, latão militar, relata autoridades federais. 4 funcionários atuais e antigos do Departamento do Xerife de Los Angeles morreram de suicídio em um período de 24 horas. Ganância e corrupção. O júri federal condena os agentes veteranos de DEA em conspiração de suborno. 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças, é o melhor momento para ser vacinado, diz o CDC. A sífilis entre os recém-nascidos continua a subir. As mães grávidas precisam de tratamento, diz o CDC. Pessoas transgêneros podem ser batizadas católicas, servir como padrinhos, diz o Vaticano. A Apple admite que as lojas de aplicativos de terceiros na Europa são inevitáveis. Omegle é desligado após 14 anos. A Warner Bros. Diz que está se concentrando em transformar suas maiores franquias em jogos de serviço ao vivo. Os cientistas identificam a rede cerebral comum ligada ao vício, em várias substâncias. A ingestão de refrigerante com cafeína em crianças está associada a fatores de risco neurocomportamentais, para o uso indevido de substâncias. A responsabilidade glicocorticoide embutada ao estresse causa alterações comportamentais e biológicas, que levam à vulnerabilidade do transtorno de estresse pós-traumático. Os físicos prendem elétrons em um cristal 3D, pela primeira vez. Comissão da UE para lançar a Aliança da Indústria, em pequenos reatores nucleares, 8 GB de RAM no M3 MacBook Pro análogo a 16 GB em PC, afirma que a Apple. Mudanças corporais até 8 anos antes do diagnóstico da doença inflamatória intestinal.
O excesso de controle dos pais pode levar a preocupações com a dismorfia corporal a longo prazo, como os pais de helicóptero estão colocando os seus filhos em risco de distúrbios alimentares, sugere um novo estudo. No Reino Unido, 1 em cada 6 alunos do ensino médio foi enviado fotos nuas ou solicitadas para compartilhá-las, com achados. As perdas de Taqueto se aprofundam para 543,6 milhões de dólares americanos no último trimestre. A Blizzard confirma que estão em transição da Overwatch League, em meio a retiradas de equipes. Epic Games, Microsoft e Ubisoft estão sendo processados, por causar vício em videogames. Perdue fez alimentos para o frango para os seres humanos comerem. Pizza Hut vendendo pizza de cobra em Hong Kong. A Kraft Lobbies Dictionary Company, em nome de sua maionese unida. O novo relatório de estatísticas do câncer canadense revela que as taxas de mortalidade por câncer de pulmão estão em declínio, mais rápido do que qualquer outro tipo de câncer no Canadá. No Reino Unido, Jersey poderá em breve permitir que a morrer assistida apenas para os residentes, em meio a preocupações de que a ilha pudesse se tornar um destino de suicídio. Walmart para iniciar o horário diário de amigas sensoriais, em suas lojas. Milhares se inscrevem, para o ensaio humano de chip cerebral, do Neuralink de Elon Musk. O implante cerebral transforma pensamentos em fala, com até 84% de precisão. Alegadamente, a diferença salarial de sexo da Itália continua aumentando. Em uma tendência de pelo menos nos últimos 10 anos, as mulheres francesas funcionarão de graça até o final do ano, a partir de 1º de novembro, diz o estudo. A Dior lança um novo perfume de 230 libras para bebês, feito de água perfumada. A Rússia usando ouro para evitar as sanções, avisa o Reino Unido, pois o Reino Unido tem como alvo o ouro russo em novos pacotes de sanções. A Ucrânia diz que matou Kremlin apoiou o político em carros-bomba, em Luhansk ocupado. O telefone Xiaomi não receberá atualizações e perde se você desbloquear o carregador de inicialização. Telefones de galáxia para apresentar a IA generativa da Samsung. O Google e as principais operadoras europeias pedem à UE que faça do iMessage um serviço de plataforma principal. Google e grandes operadoras de telecomunicações europeias pedem à UE que faça do iMessage um serviço de plataforma principal. UE para reprimir os anúncios de mídia social direcionados. O bate-papo do Bing está tão faminto por GPU, a Microsoft alegará ao Oracle. Mark Zuckerberg rejeitou pessoalmente as propostas da Meta para melhorar a saúde mental dos adolescentes, alegam documentos judiciais. Nos Estados Unidos da América, as montadoras das regras do tribunal podem gravar e interceptar mensagens de texto do proprietário. Putin elogia a cooperação militar de alta tecnologia da Rússia, com a China. A Rússia se volta para clientes de armas de longa data, para aumentar o arsenal de guerra. Casa Branca declarada, 96% da ajuda da Ucrânia já gasta. Biden informou sobre o esforço chinês, para colocar a base militar em Oman. Tiger Woods para possuir e jogar pela equipe da Flórida, em sua liga de golfe de tecnologia. Minnesota United executivo-chefe de Barnsley Caldwell Ahmed, como diretor esportivo. Olimpíadas enfrentam controvérsias de surf no Tahiti. O novo Mini Country John Cooper Works tem mais poder e um modo de kart. Cruise lembra de todos os carros autônomos, após um acidente terrível e a proibição da Califórnia. Castrol captura LG Energy no mercado global de baterias de EV, fora da China. Os resíduos de plástico estão fora de controle em toda a África, mostra a análise. As nações que prometeram interromper o aquecimento estão expandindo os combustíveis fósseis, o relatório descobre. As florestas do Reino Unido enfrentam o colapso do ecossistema catastrófico dentro de 50 anos, diz o estudo. A Califórnia é totalmente livre de seca, pela primeira vez em 3 anos. O aquecimento causado pelo humano está por trás de secas extremas na Síria, Iraque e Irã, o estudo encontra. O número de espécies em risco de extinção dobra para 2 milhões, diz o estudo.
A General Motors diz à Associated Press que só está interessada em entrar na Fórmula 1, com Andretti Global Spalti para ligar para Jorgonho Company para os qualificadores vitais de 2024 Euros da Itália. Rishi Sunak promete responsabilizar o chefe da Polícia Metropolitana por permitir protestos pró-palestinos no dia do armistício. Memorial do Holocausto a ser construído ao lado do Parlamento. A Malásia renova o apoio do Hamas, desafiando a ameaça das sanções dos Estados Unidos da América. Trump culpa eixo de idiotas, DeSantis, McConnell, Young Kim, Kemp, por backing eleitoral. O Congresso dos Estados Unidos da América GOP, subpoemas a Hunter Biden, ao lado do conjunto de membros da família Biden. O candidato republicano americano Vivek Ramaswamy quer uma parede de fronteira com o Canadá. A FCC pede aos PASEX, você pode desligar o serviço Starlink celular, se ocorrer interferência. Os provedores de internet dizem que a FCC não deve investigar os preços da banda larga. Starlink de Elon Musk, vence a tentativa de lançar a internet de satélite rural do México, nos documentos. Orlando, Islândia, assina os acordos de Artemis, para exploração de Lua. Serviço de streaming da NASA mais é lançado, com todas as novas séries originais. Os anéis de Saturno desaparecerão de vista, brevemente em 2025. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América colocam o lançador de foguetes no robô DOG. Homem sul-coreano morto por robô industrial que o identificou como uma caixa. Janssen para enviar uma solicitação para iniciar testes para robô cirúrgico. Músico morreu, antes de saber que ela tocou na última música dos Beatles. Michael Jackson. Pontuações: 3 hits número 1 nas paradas da Billboard, novamente. Taylor Swift é o artista do ano da Apple Music para 2023. O cofundador da Apple, Wozniak, está hospitalizado no México, dizem relatos. Os fundos japoneses compram a maioria das dívidas dos Estados Unidos da América no meio do ano, pressionando o iene. Os Estados Unidos da América removem a lista de relógios da Suíça dos manipuladores de moeda. O Vietnã de volta na lista de moedas do Tesouro. Os Estados Unidos da América investe 553 milhões de dólares americanos no porto do Sri Lanka de Adani, para reduzir a influência da China. Hollywood Studios, atores concordam provisoriamente com o novo contrato. Deadpool 3, Gladiator 2, Beetlejuice 2, Juror 2 e Venom 3, estão entre as produções cinematográficas para reiniciar o mais rápido possível, à medida que Hollywood volta ao trabalho após a greve. Brian Cox diz que se juntou ao 007, a estrada para 1 milhão pensando que era o próximo filme de James Wan. O OpenAI sugere que os ciberhackers estão por trás da interrupção persistente de ChatGPT. A Amazon está correndo para construir um modelo de IA chamado Olympus, para enfrentar ChatGPT e BART. A Microsoft planeja trazer seu copiloto de IA para 1 bilhão de usuários do Windows 10. No Reino Unido, diz o ministro da Cidade, cripto cada vez mais importante para o portfólio de Londres. Na Malásia, anunciou MyBank, o MEI pode ser usado para pagamentos de Alipay QR na China. Nos Estados Unidos da América, o Departamento de Proteção às Finanças do Consumidor quer regular Venmo, Apple Cash, como bancos,